Boa noite, irmãos. Vamos dar sequência então. Começar fazendo uma oração. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa noite, pela presença de cada um aqui e pela oportunidade de termos tempo para pensar sobre a realidade, sobre o mundo, sobre filosofia, à luz do Senhor, e pedimos a graça do discernimento novamente, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu acho que eu estava muito otimista no primeiro dia e eu esperava já ter passado pela parte 3 ontem, mas realmente eu percebi que precisava de mais tempo para a gente expor a questão da crítica transcendental. Então, só recapitulando, no primeiro dia a gente falou um pouco sobre a vida e a obra de Hermann Doivert. No segundo dia, nós começamos falando um pouquinho sobre a genealogia do pensamento de Doivert, e isso nos levou à questão da relação do pensamento de Doivert com a filosofia transcendental kantiana. Naturalmente não é o único pensador com o qual Doivert interagiu, mas por causa dessa questão do método transcendental, a gente precisava passar por ele. E aí entramos na crítica transcendental de Doivert. Começamos no segundo dia falando sobre o primeiro problema transcendental, que era aquela questão da relação entre o pensamento ingênuo, ordinário, e o pensamento teórico e a estrutura dos dois. Depois a gente falou sobre os outros dois problemas transcendentais, o segundo sendo a partir de que ponto de referência a síntese entre o aspecto lógico e o não lógico é feita para produzir conceitos teóricos, e entramos então no terceiro problema transcendental, como se faz a autorreflexão, que é o pensamento sobre esse ponto de referência das sínteses teóricas. E chegamos então à questão da relatividade do pensamento teórico em relação à religião. Religião no sentido da sua relação com o incondicionado, com o absoluto, não a religião no sentido das práticas litúrgicas, simplesmente, ou costumes religiosos, ou a moral, assim por diante. Porque é claro que a religião, como fenômeno histórico, tem uma série de dimensões, mas aí a religião no sentido da sua orientação existencial em direção àquilo que você considera absoluto ou incondicionado, ou a fonte última, ou a fonte suprema do sentido. Então, a partir do terceiro problema transcendental, a gente percebe que não é possível contemplar o ego ou contemplar o self utilizando como caminho o pensamento teórico, porque é da natureza do pensamento teórico fragmentar a estrutura da realidade e construir, digamos assim, capturar a realidade de forma parcial. Então, isso é um traço estrutural do pensamento teórico. Por isso, ele não é apropriado para nos dar a capacidade de contemplar o ego central. Então, como é que a gente contempla o ego central? Não por meio de teoria, mas do reconhecimento da fonte absoluta do sentido. Aqui fica muito claro, então, a diferença de um pensamento secular que pretende ser autônomo e o pensamento cristão nesse sentido. É que o pensamento secular, quando trata o ponto arquimediano da síntese como sendo a própria razão teórica, ele tende a tratar aquela dimensão da realidade que está sendo abstraída como a fonte suprema do sentido e absolutizar aquela dimensão. Agora, por que essa dimensão é escolhida como a fonte absoluta do sentido? Isso não pode ser justificado pelo procedimento teórico. Isso é um ato de fé e de devoção religiosa. Quando então o materialista toma a dimensão física da realidade como absoluta para explicar todas as coisas, ele confia essa dimensão que ele abstraiu, trata ela como a fonte suprema do sentido. De certa forma, ele acredita em si mesmo também, porque ele confia no seu ídolo, que no caso é o artefato teórico, que é a teoria materialista.
Então existe um elemento de confiança absoluta e de auto-engano, né? E também um elemento de idolatria nesse procedimento, de buscar dentro dos objetos do pensamento teórico a fonte última do sentido. Então, de que forma o cristão venceria isso? Ele vence isso, na verdade, se negando a encontrar a fonte absoluta do sentido entre as suas próprias obras, ou seja, entre os artefatos teóricos que ele produz. Bom, então onde é que a realidade de Deus é encontrada? É encontrada, para usar a linguagem do Russell, é encontrada no mundo da vida, da existência. Então, na medida em que se encontra Deus nesse contexto, então o homem sabe da origem absoluta do sentido, que é o próprio Deus, e por isso mesmo evita se enganar com seus artefatos teóricos. Isso não significa que eles serão desprezados. Lembra da imagem que eu usei desde o início do telescópio. Eles servem para aprofundar, ampliar nossa compreensão desses vários aspectos da realidade. Mas é impossível que eles tenham esse efeito positivo se a experiência ordinária ou ingênua, que é resultado do aparelho cognitivo que Deus já nos deu, é ignorada. Então, o telescópio te dá uma visão muito mais distante do que os olhos. Mas sem os olhos você não enxerga por nenhum telescópio. Isso é impossível. Então, mesmo quando nós temos a ciência para aprofundar e ampliar nossa visão das coisas, a ciência não nos faz superar ou tornar obsoleta a experiência ordinária ou experiência ingênua, que é a experiência na qual a gente encontra a realidade na sua concretude, na sua integralidade, que é onde nós temos autoconsciência, é onde nós encontramos uns aos outros, é onde Deus se manifesta também. E é assim que a gente encontra Deus por meio do Evangelho. Não é uma teoria, né? Deus se apresenta por meio da palavra de Deus, se apresenta por meio de Jesus. Enfim, então é importante ter isso em mente, que o conhecimento teórico tem o seu valor, mas ele é secundário. E quando ele é tratado como primário, isso revela uma orientação religiosa idólatra no coração. Então esse era um ponto de Dove de dizer que não existe pensamento teórico religiosamente autônomo. Porque se você se recusa a confiar em Deus e ter em Deus o ponto de partida para toda a sua compreensão de realidade, ou até mais a gente deve dizer, a sua relação absoluta com Deus, a partir do coração, então você não tem como resistir à tentação de tratar uma das dimensões da realidade como a fonte absoluta do sentido. Mas no fim você precisa ter uma fonte absoluta do sentido. Essa é a questão. Para fazer sínteses teóricas você tem que assumir um ponto de partida. E toda a crítica do Doivert tem como foco esse problema da comunicação teológica, comunicação filosófica. Como é que diferentes escolas de pensamento vão realmente se comunicar se elas não examinarem as raízes espirituais das suas construções? Então, o ponto de Doivert com esse discurso é que uma comunicação teórica real, ou filosófica real, fosse feita entre diferentes escolas de pensamento. Claro que do ponto de vista cristão, ela tem um elemento crítico, naturalmente crítico. Mas um pensamento não é realmente crítico se ele não examinou seus fundamentos e não encontrou as raízes pré-teóricas da sua constituição. E o dogma da autonomia religiosa do pensamento é uma ilusão, não passa de uma ilusão. A ideia de que a razão teórica, por assim dizer, do nada, produza teorias verdadeiras sobre a realidade. Ela está enraizada no coração do homem. O homem, a partir do coração, é que realiza atos estéticos, atos biológicos, atos afetivos, atos políticos, atos econômicos, e também realiza atos intelectuais, e entre os atos intelectuais está o pensamento teórico. Mas é o mesmo centro que realiza tudo isso. Então, pessoas estão por trás das ideias, por isso não existem ideias neutras. Pessoas estão por trás das ideias. Corações estão por trás das ideias. Então não existem ideias neutras. Bom, nós vamos avançar aqui para um outro ponto do Doivert, que faz parte da sua crítica transcendental, que é a explanação de quais são os movimentos espirituais ou motivos espirituais
que dominam o pensamento ocidental. Então ele começa no seu argumento procurando fazer uma discussão, como eu disse, um argumento transcendental para mostrar as estruturas do pensamento teórico e a sua relação com o pré-teórico, com a dimensão religiosa, assim por diante. A certa altura, Doivert procura dar exemplificar historicamente o que isso significa. Então ele vai mostrar como na história do pensamento ocidental, o pensamento humano ficou realmente, se mostrou dependente de orientações religiosas fundamentais. Então esse é o tema das raízes religiosas do pensamento, né? Ou dos motivos base do pensamento, como o Doivert fala. Nós vamos falar sobre isso, depois vamos falar sobre o que Doivert chama de ideia cosmonômica, quais são as ideias centrais que expressam a adesão do coração a um certo absoluto e que, consequentemente, controlam a construção das teorias. E depois a gente vai falar concluir falando um pouquinho sobre fé e racionalidade a partir dessa perspectiva. Então vamos lá, raízes religiosas do pensamento ocidental. Segundo Doivert, duas orientações religiosas fundamentais, sob influência de dois poderes espirituais centrais, deram origem a duas cidades. Na verdade, isso aqui vocês devem reconhecer logo como o pensamento de Agostinho, né? A cidade de Deus e a cidade do homem. E a cidade de Deus está voltada para o serviço de Deus e para o abandono do orgulho, e a cidade do homem está voltada para a vontade de poder, a vontade de domínio. Isso é afirmado de forma muito clara e límpida na cidade de Deus de Agostinho, né? Então você tem duas cidades, Civitas Mundi e a Civitas Dei. A orientação espiritual de cada cidade é revelada em motivos religiosos fundamentais. Então a cidade do homem não adora sempre os mesmos deuses, embora a cidade de Deus adore sempre ao mesmo Deus. A cidade do homem tem seus ídolos. E a questão é buscar essas forças espirituais. A diferença básica entre o motivo base bíblico e os motivos base apóstatas é que o primeiro tem um caráter integral e os últimos são irrecuperavelmente dualistas. Então esse é um outro ponto muito importante para Doivert, é que toda vez que alguém absolutiza uma dimensão temporal da realidade criada e trata aquilo como divino, isso vai gerar um problema na relação com uma outra dimensão da realidade criada. Se você absolutiza essa dimensão e nega que ela seja relativa às outras, você corta as conexões de sentido entre essa dimensão e a outra. Então isso vai gerar uma tensão. Toda vez que se cria um ídolo, é um jeito de Doivert falar isso também, toda vez que se cria um ídolo, um contra-ídolo é formado. Se você absolutiza uma dimensão da realidade, a outra dimensão da realidade resiste a ser reduzida a essa dimensão, por assim dizer. Ela resiste a ser reduzida. Então isso cria polarizações. Então um traço de todo motivo religioso idólatra é que ele produz polarizações, dualismos irredutíveis. Atenção, existe uma diferença entre dualismo e dualidade, tá? E nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar um pouco sobre esses dualismos do pensamento ocidental, então, enfim, esses dualismos mostram as dificuldades de você buscar construir a vida, organizar a vida em torno de ídolos. Então vamos começar falando sobre o primeiro motivo, que é o motivo base, matéria e forma. Então, de onde vem isso? Na religião pré-homérica, deificava a dimensão biótica da experiência e tratava o fluxo biológico da vida como realidade suprema. E era às vezes chamado de rilê, que não é exatamente matéria no sentido da física contemporânea, feita de átomos e tal, mas a substância informe e sem sentido que está em um fluxo constante. Então era assim que a religião pré-homérica via as coisas, e daí o culto era um culto voltado para a terra e para as forças da natureza. Em oposição a essa compreensão espiritual, surgiu a religião olímpica, e você tem nas teogonias gregas esse conflito que você tem também no Oriente Próximo de caos e cosmos. Então esse conflito que aparece nas teogonias mostra a origem dualista do motivo religioso grego. Então na religião olímpica se deificava a dimensão cultural da vida,
privilegiando a ordem, a beleza, a permanência ou a forma, a gente diz. Então daí, dessas duas ideias, a ideia de Hillê, que é a matéria informe, e de Morfê, que é a forma, você tem a famosa expressão, né, para quem estuda a teologia medieval, o hilemorfismo, que foi, na verdade, estabilizado em Aristóteles, e depois Tomás de Aquino usou isso para construir sua antropologia. Então vejam aqui como pensava a religião do fluxo. Então aqui é uma citação de Anaximandro. A origem divina de todas as coisas é o apeiron, aquilo que não tem forma limitante ou definitiva. As coisas retornam àquilo que as originou conforme seu destino, pois elas pagam uma a outra a penalidade e a retribuição de sua injustiça na ordem do tempo. Então essa é a religião do fluxo e da ausência de forma definitiva. Então quando existe uma forma, essa forma existe às custas do restante da realidade. E aí uma linguagem jurídica é usada para descrever isso. Ela vai ter que pagar por isso, e ela paga por isso perdendo a sua forma ao longo do tempo para outras formas. Mas no final todos pagam da mesma forma. Tudo aquilo que tem estrutura se desmancha no fluxo vital permanente. Então aí disso surgiu o motivo matéria-forma. Né? Você tem a religião, que depois foi descrito isso por Nietzsche, né, como o apolíneo e o dionisíaco. Você tem a religião da forma, ligada à cidade, à beleza, à ordem, e você tem a religião da natureza, ligada aos impulsos bióticos. E essas duas dimensões da espiritualidade grega, dependendo do pensador, uma delas recebia o privilégio, dependendo do momento histórico, uma delas recebia a preeminência. Dois filósofos em particular, entre vários, se tornaram famosos como defensores dos polos. Né? Então você tem Parmênides de Eleia, de um lado, que defendia a visão da forma, da racionalidade, ele tratava a esfera, por exemplo, como a forma perfeita e a descrição do próprio ser, e você tem o pensamento heraclitiano, que entendia que tudo é fluxo. Então nos fragmentos de Heráclito você tem, por exemplo, esqueci a expressão agora, mas enfim, essa frasezinha, sumiu a palavra. Pólemos é o pai de todos. Pólemos é o pai de todos. A guerra é o pai de todos. Então daí você tem a ideia de que o fluxo e a tensão dialética estão por trás de todas as realidades do mundo temporal. Então essa é a visão heraclitiana da realidade. E aí vocês vão reconhecer que isso tem uma contrapartida no pensamento dialético, né, contemporâneo. Então nós temos essa ênfase na permanência, na unidade, na transcendência, na forma, e você tem esse pensamento que favorece o fluxo, a materialidade, a tensão. E como sintetizar essas duas visões? Porque elas absolutizam dimensões diferentes da realidade. Né? Uma absolutiza a racionalidade, a outra absolutiza a experiência do fluxo biológico. Então, uma síntese eventualmente foi produzida. Então vocês devem conhecer esse quadro, né? A Escola de Atenas, de Rafael, então é famoso. O Schaeffer cita isso às vezes. Existe uma versão disso que você pode ver na Inglaterra, no Victorian Albert. Mas vejam quem está no meio aí, né? Quem são esses dois sujeitos? São Aristóteles e Platão, porque eles são os principais responsáveis por essa síntese. E Aristóteles, que depois de Platão, é quem produz mesmo o hilemorfismo. Então é essa síntese em que o fluxo recebe um lugar e, ao mesmo tempo, o ser imutável recebe um lugar. Então ele concebe a realidade como uma estrutura em que entre o não ser e o ser absoluto existe o devir, que é uma escala do ser que vai da potência à atualidade pura. O ser é a atualidade pura e tudo que vem antes é potência. E na última ponta é o não ser, né? Na ponta, por assim dizer, né? Não é assim que ele representava a coisa, mas é uma forma da gente compreender. Então ele sintetizou com isso as duas coisas: existe o devir e existe a atualidade, existe a imutabilidade e a racionalidade.
Então, esses motivos foram fundidos aí com Platão e Aristóteles, mas são fusões que são bem mal resolvidas, geram uma série de anomalias, porque realmente é muito difícil estabelecer esse ponto de contato entre matéria e forma, e você encontra isso claramente no platonismo, né, que influenciou muito o mundo helenista, e os desdobramentos disso a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, uma visão unificada do ser humano não é possível nesse sistema. Em Aristóteles, a essência do homem vai ser identificada na sua alma racional. E a matéria, nesse sentido, ela não é essencial. E você tem essa mesma questão no caso do Platão, do pensamento platônico. E o impacto negativo disso a gente encontra nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, naquele problema de Coríntios, capítulo 15, de alguns cristãos helenistas que achavam que não tinha ressurreição dos mortos. E depois você tem o gnosticismo, que bebeu desse pensamento e negava isso, negava a ressurreição dos mortos, porque não faz sentido que a alma racional fique presa permanentemente à matéria. Então a questão é que Rilé é inferior e está distante metafisicamente da forma e do ser. E quanto mais você avança, mais distante você fica do fluxo e da materialidade. Só que a visão bíblica do ser humano não tem nada a ver com isso. A matéria é boa, tão boa quanto o espírito, e os dois estarão sempre juntos. Essa é a expectativa da ressurreição. Então isso não se encaixa bem nesse sistema, apesar das tentativas. A religião pré-homérica deificava a dimensão biótica da experiência e a religião olímpica a dimensão cultural e a racionalidade. E esses motivos, então, receberam essa síntese. Depois nós temos um outro motivo base muito importante surgindo na cultura ocidental, que é o motivo bíblico ou judaico-cristão, a criação, queda, redenção e consumação. Então isso aqui vocês devem ter ouvido já em outros momentos, né? Não sei quem aí já leu A Criação Restaurada, livro do Albert Wolters. Quem conhece esse livrinho? Esse livro é muito importante, um fininho da cultura cristã. A Criação Restaurada. Outro livro muito importante também é A Visão Transformadora, de Brian Walsh e Richard Middleton, também da cultura cristã. Todos dois são livros que explicam esse motivo base cristão, criação, queda e redenção. O Wolters focaliza as bases bíblicas e o Walsh e Middleton enfatiza como isso deve organizar a nossa visão de mundo. Então são dois livros bastante úteis nesse sentido. Bom, então o que nós temos aí? O motivo base bíblico nasceu da revelação redentiva de Deus em Cristo, aplicada a nós pelo Espírito Santo, e ele está representado, como eu mencionei, no credo apostólico. Isso era uma ênfase muito grande de Hermann Bavinck. Todo o cosmo nessa visão é criado ex nihilo por Deus, e é completamente bom e ordenado por suas leis soberanas. A queda alienou a criação de Deus, mas não anulou essa ordem de leis que Deus estabeleceu para a criação, que Doivert vai chamar de cosmonomia. E o homem, porque se afastou de Deus no pecado, tornou-se o que Calvino chama de fábrica idolorum, a fábrica de ídolos. A redenção envolve a recriação do homem como novo homem. Isso acontece na pessoa de Jesus. Dois nomes muito importantes na constituição do motivo base, ou na explicitação desse motivo base bíblico, em termos de discurso teológico, foram Irineu de Lyon e Agostinho de Hipona. Outros foram importantes, mas vale mencionar esses. Irineu de Lyon, por causa, na Diversos Haereses, de seu conceito da recapitulação e seu combate ao gnosticismo, com a afirmação de que toda a criação vai ser reunida ao seu Criador, por meio de Jesus. Então daí a ideia da recapitulação de todas as coisas. Então isso é muito importante. Irineu foi um dos mais importantes teólogos cristãos no combate do gnosticismo, que, sob influência do motivo grego, negava a unidade de graça e natureza e de criação e redenção. Então os gnósticos tendiam a tratar a matéria como algo irredimível
e a redenção se constituiria de um escape da matéria, de uma espécie de transmigração do espírito para um outro nível, para um mundo espiritual e assim por diante. Então essa heresia foi combatida, né? Essa afirmação gnóstica de que a matéria não teria sido criada pelo mesmo Deus de Jesus, que é uma coisa que acontecia muito, você tem em Márcio isso, por exemplo. Então isso foi chamado de a blasfêmia creatoris, a blasfêmia do Criador. E esses pais antigos rejeitaram essa afirmação e, no lugar disso, colocaram uma visão de uma integralidade da redenção. Então a redenção salva a totalidade da criação. A redenção se dirige à totalidade da criação, ou existe uma unidade, então, de natureza e graça. Isso, gente, é fundamental para o cristianismo. E o gnosticismo quase engoliu o cristianismo nos 2 primeiros séculos. Então foi um perigo real que a igreja sofreu. Outro teólogo importante, Agostinho de Hipona, viveu de 354 a 430, por causa da sua doutrina da graça. A sua doutrina da graça deixava muito claro que a queda atingiu a totalidade da criação a partir do coração do homem. Então a redenção também se dirige à totalidade das coisas. Não existe nada que não precise ser tocado pela graça. Então, por causa do pensamento de Agostinho, esse é um ponto importante, e a tradição reformada herdou esse aspecto. Existe uma suspeita contra a autonomia humana, contra a capacidade do homem de se bastar ou de realizar qualquer coisa de forma autônoma em relação a Deus. E isso se aplica, claro, à questão da salvação, mas se aplica também ao resto da vida. Toda a vida depende da ação divina, da presença divina, e aí falando já como seguidor do Kuyper, depende da graça comum. Mas também para a salvação é necessária a graça especial, e sem o auxílio da graça especial o homem não pode responder, não é capaz de responder a Deus. Então essa teologia da graça e da natureza é muito importante, ela tem muitas implicações para a nossa visão de fé e cultura, para a nossa visão de quais as áreas da vida que devem ser tocadas pelo Evangelho, assim por diante. Então esse é o motivo base, criação, queda e redenção. Depois surgiu um outro motivo religioso, que é o motivo de natureza e graça. Eu não penso que seja errado, talvez nisso seja até mais otimista do que o Doivert, e me aproximo nisso ao Schaeffer. Eu não acho que é inadequado falar em natureza e graça como um teosofema útil para nós, desde que a gente não esteja falando de um dualismo de natureza e graça. Então, Schaeffer fala sobre a unidade de natureza e graça que se manifestou na Reforma Protestante. Mas, quando Doivert critica o motivo natureza e graça, ele critica um dualismo. É um dualismo que surgiu, foi sendo gestado na Igreja Antiga e realmente nasceu na Idade Média, que divide a realidade em 2 andares. Um nível superior, que é o nível da graça, e um nível inferior, que é o nível da natureza, por causa de uma visão enfraquecida da queda. Essa é a questão toda. A visão agostiniana perdeu força na Idade Média, e o agostinianismo se enfraqueceu bastante. Então se tornou possível a certa altura conceber a natureza como sendo capaz de atingir seus próprios fins. Essa foi a mudança crucial. Foi uma questão dos efeitos do pecado e uma questão de teleologia. Começou-se a pensar sobre a natureza como sendo, ela não seria capaz de chegar a Deus, mas ela seria capaz de atingir seus fins naturais sem o auxílio sobrenatural. Então, o que falta à natureza? Falta o dom sobrenatural para atingir o reino divino, enfim, o dom sobrenatural é a graça. O termo usado para descrever isso era donum superaditum, era uma graça acrescentada. Mas a natureza não teria sido estruturalmente corrompida no que se refere aos seus próprios fins. Daí, seria possível se imaginar, então, que a natureza poderia correr, seguir na sua direção, no curso normal, e não precisaria da graça especial para atingir o seu propósito. Bom,
essa visão, segundo Doivres, é um motivo base dualista, resultante da tentativa de síntese entre o motivo bíblico e o motivo grego, mas resultante de um enfraquecimento nas doutrinas do pecado e da graça. Então, um agostinianismo mais forte tende a suspeitar desse tipo de procedimento. Então, esse dualismo é possibilitado pela divisão da criação, ou da realidade, melhor dizendo, em dois andares, né? Então, você tem um andar da graça e um andar da natureza. Se a natureza é capaz de alcançar seus próprios fins, então a razão natural também é capaz de alcançar seus próprios fins. Então, a gente pode adotar uma teoria sobre a realidade que vem do pensamento não cristão, e a gente simplesmente fazer uma adaptação da teologia cristã a esse sistema filosófico. Então, a ideia de que haveria uma luz natural da razão, que seria suficiente para construir, por exemplo, uma metafísica ou uma física e assim por diante, essa crença tornava plausível a síntese da fé com um sistema filosófico construído por essa luz natural da razão. Então, a queda foi vista como mera perda da graça sobrenatural, e esse motivo introduziu a possibilidade da autonomia, segundo argumenta Hermann Doivert. Então, quem teria sido o principal responsável por essa síntese medieval? Doivert já alega que seria Tomás de Aquino. Tomás de Aquino teria efetivado isso quando, para responder à filosofia islâmica que estava entrando ali na Europa, ele constrói a sua síntese do pensamento cristão, da teologia cristã, com a filosofia aristotélica. E aí você tem o escolasticismo tomista. Então, essa síntese medieval, nessa suposição de que a graça aperfeiçoa a natureza, mas não destrói a natureza, só que isso era visto num outro sentido, né? Que é verdade, que a graça aperfeiçoa e não anula a natureza, sem dúvida nenhuma. Mas a questão era que faltava um reconhecimento de que o pecado distorceu a natureza. Então, a graça restaura e aperfeiçoa a natureza, e não apenas aperfeiçoa. Então, nós ficamos com esses dois níveis, uma esfera da revelação, que é a esfera das coisas celestes, Deus, da alma, o nível superior, e a esfera da autoridade da razão, da criação, do visível, das categorias filosóficas, é o nível inferior. Esse motivo de natureza e graça, ele eventualmente seria questionado pelo movimento nominalista, que rejeitava a filosofia de Aristóteles como forma de descrever Deus e a relação de Deus com o mundo. Então, a filosofia de Aristóteles tinha um elemento intelectualista, vocês sabem, né? Como eu mencionei, essa ideia de que Deus, que é a atualidade pura, é também a fonte da razão, de todas as formas. E quanto mais racional um ser mais próximo ele está de Deus. Quanto menos racional, mais distante ele está de Deus. É por isso que Aristóteles pensava que o homem é superior à mulher. Eu acho que eu já contei esse caso aqui para vocês. Por que o homem seria superior? Porque a mulher é mais emocional e mais mutável por causa das emoções. Isso significa que na escala do ser, ela está mais próxima do não ser. Ela está mais sujeita ao devir. Agora, como o homem supostamente é mais racional, nem sempre a gente sabe, né? Mas como o homem supostamente é mais racional, então ele está mais próximo do ser, mais próximo da atualidade. Então ele é metafisicamente superior. Mas enfim, essa visão é intelectualista, a visão de Deus, né? Então espera-se que com a filosofia racional a gente possa descrever como Deus é e o que ele faz. Os nominalistas, como William de Ockham, negavam isso e diziam que a vontade de Deus é que estabeleceu a ordem do mundo, a vontade absoluta de Deus, a potestas absoluta. Então isso significa que não é possível inferir numa cadeia de ser como é que Deus é, afinal de contas, usando a racionalidade e descrever as razões porque Deus, por exemplo, estabeleceu esses 10 mandamentos. A gente não sabe, a sua vontade absoluta que estabeleceu. Então ele corta essa conexão filosófica do nível superior com o nível inferior. Então a gente tinha esses dois andares, como eu mencionei, a graça e a natureza, e a metafísica aristotélica servia para fazer a amarração. Mas aí chegou o pensamento nominalista e destruiu essa amarração.
E isso gerou uma crise, porque ficou o mundo sobrenatural e as coisas da igreja e as coisas espirituais de um lado, e as coisas seculares de outro lado, sem uma conexão entre as duas. Então isso deu as condições para que o andar inferior fosse reivindicado pelo que viria a ser o humanismo secular. Então nós terminamos na Idade Média com essa divisão em processo, né, de acontecer. E aí entra um outro motivo, que é o quarto motivo base religioso, o motivo natureza e liberdade, que envolve dois ideais, o ideal de personalidade livre e o ideal de ciência. Segundo Doivert, o ideal de personalidade livre é que engendrou o ideal de ciência, que depois entrou em choque com ele e criou-se então um dualismo, como nós vamos ver. A origem disso é o pensamento renascentista. Então, por um lado, nós temos a crise do pensamento escolástico medieval, e por outro lado, nós temos a emergência do pensamento renascentista. Eu gosto muito de citar o Pico della Mirandola, que era um pensador cristão, com muitos insights interessantes e úteis, na minha opinião, em termos de antropologia filosófica, mas no discurso sobre a dignidade humana, que eu já mencionei aqui, o Pico faz essa proposta de que o homem seria aquele ente que tem em si todas as sementes de todas as orbes, de todas as esferas do ser, mas que não está preso a nenhuma delas, e por isso mesmo ele pode se autodefinir, ele pode decidir se ele vai ser como um anjo ou como uma besta fera, por exemplo. E então, Ernest Cassirer, no livro sobre o homem e o cosmos na filosofia do Renascimento, ele discute, ele atribui a Pico della Mirandola uma inversão fundamental para a gente entender o mundo moderno, que é a inversão da relação de ser e ação. Até essa altura se pensava que a ação dos entes decorre do seu ser. Então o que eles fazem resulta do que eles são. Mas com Pico, com essa concepção de liberdade que emerge ali, essa relação é invertida, não só com Pico, mas com outros autores da época, e começa a se pensar, no caso do ser humano, que o ser é que decorre da ação do homem, ou seja, o que o homem faz é que o constitui. Então surge uma espécie de ideal prometeico de liberdade, em que o homem acredita que ele vai dar a si mesmo um destino e vai dar a si mesmo uma identidade. A essa altura isso não é formulado em termos tão radicais, mas isso é claramente formulado na cultura contemporânea. Então começa a emergir esse ideal de liberdade, também o conceito de liberdade dos nominalistas, a partir da ideia de Deus como potestas absoluta, ou seja, da liberdade divina como puro arbítrio. Essa concepção foi projetada na antropologia filosófica e o homem passou a ser visto também, quando é livre, como sendo puro arbítrio. E a visão da liberdade da soberania divina antes do nominalismo era diferente. Havia uma relação muito clara entre o que Deus faz e o que Deus é. E com essa visão arbitrária da liberdade, então o homem começa a imaginar a sua liberdade como sendo o livramento de toda restrição externa. O que é ser livre? Ser livre é não existirem compulsões, não existirem limites, e dentro do espaço que eu construí para mim, eu posso exercitar o meu arbítrio e fazer, em outras palavras, o que eu quero. Então essa concepção de liberdade, com a liberdade como ausência de normas, como arbítrio, ela foi construída aí no final da Idade Média, quando você tem a ruptura dessa síntese escolástica, e aí quando surge o Renascimento, isso acaba se fundindo com a visão elevada do ser humano, do cristianismo, para produzir o ideal de personalidade livre. Esse ideal de personalidade livre nasce no Renascimento, chega à sua adolescência, à sua juventude no iluminismo e chega à senilidade no século XXI, na minha opinião. Bom, mas falando sobre o desenvolvimento desse ideal de personalidade livre, entre os produtos, eu vou dar apenas um exemplo aqui, porque haveria muito o que dizer. Esse ideal de personalidade livre se mostra em áreas diferentes, se mostra na epistemologia, se mostra na ética, se mostra na arte, na experiência estética.
Mas eu vou dar aqui um exemplo do campo da filosofia. E Descartes é paradigmático nesse sentido, porque ele é esse filósofo que, para combater o pirronismo, o ceticismo filosófico, decide usar o próprio questionamento, a própria dúvida como ferramenta. Então, ao invés de ficar tentando justificar para os pirronistas a validade das crenças e a realidade do conhecimento, ele decide usar o método da dúvida. Então, vamos duvidar de tudo até a gente encontrar uma certeza absoluta a partir da razão pura, e depois que a gente encontrar essa certeza, a gente reconstrói o edifício do saber. Então, daí que veio aquela dúvida metódica, até que ele chegou ao cogito ergo sum, penso logo existo, né, que vocês já ouviram falar. E a partir dessa crença fundamental, que mostrou, segundo Descartes, autoevidente, aí ele reconstrói o edifício do saber. O que é interessante no procedimento cartesiano? É que ele acredita que a melhor forma de construir o edifício das crenças é por um processo totalmente controlado e autoconsciente. Enquanto existem crenças no seu edifício que estão lá sem você saber por que estão lá, então você não é realmente, não tem como justificar o seu saber. Ele usava a imagem de uma casa, né? Se você tem uma casa que você comprou, e essa casa já passou por muitas modificações, um puxadinho aqui, um encanamento ali e tal, e você não tem a planta da casa, você não consegue usar a casa para os seus fins. Você não consegue nem mexer. Numa situação dessa, o que é melhor fazer? Essa é a ilustração que Descartes usa. Derruba a casa e faz outra casa no lugar. Se você fizer outra casa do zero, você saberá onde estão todas as coisas. Onde estão os alicerces, as colunas, o encanamento e assim por diante. Você sabe tudo se você reconstruir a casa. Então é interessante essa ideia, que o homem começa a pensar que para ser senhor de si, ele precisa desconstruir tudo o que existe e reconstruir a partir dos seus próprios poderes racionais. Então esse procedimento vai se espalhar para o pensamento político, para a moral e para o pensamento estético e para todas as áreas da vida social na Europa. Então o René Descartes é muito importante nesse sentido, porque ele expressa já esse motivo da personalidade livre, do homem sendo senhor de si mesmo, o motivo da autonomia. Agora é interessante como ele concebe a própria natureza humana a partir dessa visão. Então ele imagina que o homem tem um centro racional, que é a res cogitans, é a substância pensante, que é esse penso logo existo, é essa substância pensante, ele acredita que ela existe. Só que ela é puramente imaterial, é um pensamento. Qual a relação disso com o corpo físico? Não estava claro isso. Então Descartes teve que construir um longo raciocínio para justificar a existência do corpo físico e reconectar o corpo físico com a mente. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas no processo da dúvida, Descartes duvidou metodologicamente até da existência do corpo físico. Então, depois que ele provou que existe a mente racional, ele ainda tinha que provar que existia corpo e provar que o corpo estava ligado na mente. Inclusive, ele tinha uma teoria de que o lugar onde a mente e o corpo se conectam é na glândula pineal e tal. Ele tinha uma visão assim. Mas, fora isso, ele imaginou duas coisas completamente diferentes. A substância racional seria simples, é a res cogitans, e existe a matéria, que é a res extensa, né, que é o corpo material, que inclusive ele descrevia em termos espaciais. Isso é um reducionismo matemático que ele praticava na sua visão da materialidade. Mas aí ele ficou com a visão da antropologia filosófica da seguinte forma: existe uma substância racional, imaterial e simples, e existe uma estrutura mecânica que a gente descreve matematicamente e geometricamente, que é o corpo. E Deus coordena essas duas coisas. Então, essa foi a antropologia que ele produziu. Essa antropologia, diz Doivert, já revela para onde está indo o ideal de personalidade livre. É que para impor sobre a natureza o domínio da mente racional e a afirmação da liberdade, o homem começa a conceber o mundo como um sistema mecânico. Por que isso? Porque um sistema mecânico você descreve, conhece a estrutura, desmonta, remonta, então você controla. Como é que o eu racional pode expandir sua liberdade no mundo? Através da expansão do controle. Esse motivo está muito claro, por exemplo, em um dos principais defensores do novo método científico, no processo da revolução científica, que é Francis Bacon. Então, Francis Bacon de quem vem essa frase famosa, né, que conhecimento é poder,
mas é por causa da ideia que ele apresenta no Novum Organum, de que o verdadeiro conhecimento é o que nos dá a capacidade de compreender como a natureza funciona e sujeitar a natureza aos nossos propósitos. Então, a gente tem autores que começam a pensar o mundo como um sistema mecânico e também como um sistema mecânico que pode e deve ser controlado, tendo em vista os interesses humanos. Então, aí você já tem isso no René Descartes. Só que no René Descartes existe uma tentativa de juntar as duas coisas, né, com a glândula pineal no meio, como eu disse. Mas logo depois isso já é questionado. Então pensa aí um contemporâneo de René Descartes, como Thomas Hobbes, que era um materialista e que defendia que tudo que o homem faz, inclusive seu pensamento, é fruto do mecanismo. Não existe uma substância racional independente da matéria. Tudo que existe é o mecanismo, é a máquina natural. Então, começa a haver um debate entre esses dois polos, entre os que defendem que existe uma alma racional que transcende a matéria, mas a matéria é um sistema mecânico, o mundo natural é um sistema mecânico a ser controlado, e o pessoal que começa a dizer que só existe o sistema mecânico, não tem nada dessa alma racional que transcende, ou uma liberdade além da materialidade. Vocês vão encontrar algo disso com mais detalhes no Raízes da Cultura Ocidental, do Hermann Doivers, e também nos livros do Schaeffer, que são mais introdutórios, né, como A Morte da Razão ou Como Viveremos. Então, o Doivers, eu estou usando essa ilustração, ele fala de vários autores, mas aqui a gente tem um exemplo de que o motivo da liberdade começa a gerar um dualismo, ele começa a gerar uma anomalia com essa visão do mundo como um sistema mecânico que a gente poderia controlar. Eu vejo que Doivers diz aqui no Raízes da Cultura Ocidental: quando se tornou aparente que a ciência determinou toda a realidade como uma cadeia contínua de causa e efeito, ficou claro que nada na realidade oferecia lugar para a liberdade humana. Pois se o próprio homem pertence à natureza, então ele não pode plausivelmente ser livre e autônomo. A natureza e a liberdade, o ideal de ciência e o ideal de personalidade se tornaram inimigos. Uma genuína reconciliação interna entre esses dois motivos antagônicos seria impossível, desde que ambos são religiosos e assim absolutos. Então, gente, esse é o exemplo que eu mencionei. Só corrigir isso aqui. Esse é o exemplo que eu mencionei do ídolo e do contra-ídolo. Você absolutiza uma dimensão da experiência e isso gera uma absolutização do outro lado. E depois você não consegue mais sintetizar as duas coisas. Bom, depois disso acontece uma bifurcação, porque nós temos por um lado a proposta de ciência que René Descartes apresenta, e muitos outros vão defender, que é uma visão mecanicista da ciência a partir de um método geométrico, né, geométrico-matemático de leitura da realidade. A certa altura, surge um pensador muito importante, Giambattista Vico, um pensador italiano, viveu aí de 1668 a 1744, que se opõe à absolutização desse método mecanicista, baseado nas ciências físicas. E a questão toda é como entender o mundo humano. Na opinião de Vico, essa abordagem que se desenvolveu nas ciências naturais não é adequada para explicar a natureza humana. E você tem muitas anomalias, como essas tentativas, das quais Hobbes foi apenas um pontapé inicial, de explicar tudo na vida humana como um sistema físico e mecânico. Havia muitos esforços, gente, de construir a física social, olha que coisa. Então, isso continua até no século XIX, mas essas tentativas, né, de construir uma física social, por exemplo, a imagem dos métodos das ciências naturais. Mas o que acontece com o Vico? O Vico apresenta o famoso argumento do Criador, que até hoje muitos filósofos consideram como a melhor fundamentação para as ciências humanas. O professor Ivan Domingues, por exemplo, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem escrito bastante sobre epistemologia das ciências humanas, e ele, no começo do seu trabalho, apresenta um argumento de Vico como o argumento básico para fundamentar as ciências humanas. E qual é esse argumento? É de que
quem conhece a obra é o seu autor. Quem conhece, por exemplo, uma cadeira muito bem, é o sujeito que cortou a madeira, que trabalhou com a madeira, que fez o projeto, testou, viu se a cadeira dava conta. Então, o autor da obra é quem conhece melhor. Olha, quem conhece exaustivamente a natureza material? Deus que criou isso aí. Agora, o homem nunca vai conhecer de forma extensiva e completa esse mundo, porque foi Deus que fez esse mundo. Mas existe algo que o homem pode compreender exaustivamente. O que é? A história. Porque a história é feita pelo homem. Então essa é a ciência que pode ser completa. E a ciência sobre a qual o homem pode ter um conhecimento perfeito. Então, aqui nós temos a ciência nova, ou os princípios da ciência nova. E isso é muito importante para a construção do que nós chamamos de ciências humanas hoje, que é o argumento do Criador, o argumento do factum. O que ele supõe? Que o mundo é feito, ou o mundo humano, melhor dizendo, o mundo humano é feito. Então, começa a se imaginar a esse momento que o mundo não humano foi feito por Deus, mas o mundo humano é feito pelo homem. E Deus não tem nada a ver com o mundo humano. Esse é o grande problema das ciências humanas, que não era ainda a visão de Vico, mas vai se desenvolver nessa direção. Então aqui, gente, nós temos essa bifurcação. Veja aqui o que diz Doiverd no Raízes da Cultura Ocidental sobre esse movimento. Deve-se compreender que essa visão historicista de mundo foi originalmente projetada no que foi realmente uma oposição dialética entre a imagem naturalista da realidade, que nasceu de uma ênfase excessiva no ponto de vista natural, científico, matemático da física clássica. Bom, não está aqui, mas e a outra imagem, né, historicista, da liberdade. Tanto esse naturalismo quanto a visão historicista da realidade têm sua origem comum na revolução copernicana do pensamento filosófico, iniciada por Descartes. Ambos resultaram de uma demolição metódica de uma dada ordem estrutural da experiência humana baseada na ordem divina da criação. A ideia moderna da liberdade autônoma da personalidade, no tocante ao seu pensamento e à sua atividade, era incompatível com a aceitação de qualquer ordem estrutural, pois uma ordem da criação dada significa teonomia. Bom, o que é a questão de Doiverd? Ele vai mostrar que a partir de Vico se desenvolve a ideologia historicista, que é a crença de que tudo que o homem vive na sua vida social é um produto cultural e historicamente localizado. Essa é a tese historicista, que começa a se desenvolver a partir desse período. Então, com isso, a ideia de uma ordem criacional, de uma ordo creationis, começa a se dissolver. E o homem começa a pensar que as instituições sociais, valores, conceitos assim por diante, estão absolutamente encapsulados pelo momento histórico. Veja, é diferente dizer que exista uma dimensão histórica das coisas. A gente pode dizer isso, que as coisas têm localização histórica e têm uma certa relatividade histórica. Então isso é o que a gente chama de consciência histórica. Mas consciência histórica para os modernos é outra coisa. Consciência histórica é você saber que tudo o que você pensa hoje é construído pelo processo histórico e que não tem valor universal. O que é absolutamente irracional. Porque o próprio historicismo é uma teoria. É uma teoria que é construída como qualquer outra teoria. Então isso não faz sentido. Como que se localiza historicamente o historicismo? Se tudo é historicamente localizado, o historicismo também é historicamente localizado. Não faz sentido. Mas isso pegou. É uma ideologia. Essa ideologia pegou e se expandiu para vários campos. Aqui somos confrontados com a fonte do historicismo moderno. Pois se a história, no seu sentido próprio, é a história da cultura humana, e a cultura em si mesma é uma realidade histórica, abrangendo todos os aspectos normativos da vida temporal humana, segue-se que todas as nossas normas e valores e o todo de nossas instituições não são nada mais do que produtos históricos de uma mente cultural específica em uma fase particular do seu desenvolvimento. Então isso aqui é muito importante para a gente compreender o mundo contemporâneo, né? Então, gastando mais tempo com o dualismo de natureza e liberdade. Então, gente, o humanismo renascentista procura a autonomia absoluta do homem, depois da ruptura da síntese medieval. O ideal de ciência é produzido como caminho para realizar a liberdade do homem, por meio do controle. Lembre-se que a liberdade é concebida como arbítrio e, consequentemente, ela se expressa no controle.
A ciência naturalista materialista conduz, no entanto, esse é o nosso ponto agora, a uma negação do ideal de personalidade e ideologias anti-humanistas. Então, o materialismo e o mecanicismo foram a primeira manifestação disso, a negação de que o homem tivesse uma transcendência em relação ao mecanismo da natureza, ele seria só uma parte do mecanismo da natureza. A certa altura, há uma tentativa de síntese dos dois ideais no pensamento de Immanuel Kant, que imaginou uma esfera dos fenômenos, que é a esfera com a qual a ciência é capaz de trabalhar, e você tem uma esfera dos números, com a qual a gente trabalha por meio de uma racionalidade prática, e a gente acredita então como postulados da razão prática na realidade de Deus, na existência da liberdade, na existência da moralidade, e assim por diante. Só que esse campo inteiro da razão prática é inacessível à ciência. Então ele como que força um armistício quando ele divide, por meio da sua crítica transcendental, ele estabelece um limite cognitivo e diz: nós não podemos saber sobre o mundo dos números, mas a gente tem que postular essas coisas para a vida funcionar. E o que a gente sabe? É o mundo dos fenômenos, mas aí a ciência dá conta de tudo. Então você fica com o universo, na verdade, em dois andares. E o Schaeffer ataca muito isso no livrinho dele lá, A Morte da Razão. É um universo em que tem o mundo da ciência, que você alcança racionalmente, pela tecnologia, e controla e assim por diante, e o mundo do espírito, que é um mundo que fica além do conhecimento, que fica no nível do postulado. E depois isso tudo esse mundo superior vai se tornando cada vez mais etéreo, com os questionamentos sobre a existência de valores morais, sobre a racionalidade dos valores morais, o questionamento da crença em Deus, o questionamento da crença na liberdade. Então, essa esfera superior começa a ficar sem sentido, até a gente chegar no que o Schaeffer chama de linha do desespero, né? Em que o homem não tem nenhum sentido cognitivo a partir da ciência, mas ele não pode viver sem o nível superior, então ele dá saltos, né, para o nível superior. Gente, o colapso da síntese kantiana vai levar a uma hegemonia do historicismo no campo da liberdade e uma hegemonia do cientificismo no campo da natureza. Então radicaliza e você divide dois campos. Repetindo esse ponto, a aguda separação entre as esferas de natureza do mundo fenomênico e da liberdade, do mundo numênico, vai levar à ruptura da síntese kantiana, por causa de uma tensão interna, e a essa contradição atual entre pós-modernismo e cientificismo. Então, o que nós temos aqui? Atenção, dois andares. O ideal de personalidade livre no mundo do pensamento se manifesta no historicismo hoje, nas várias formas de variedade de historicismo. E o ideal de controle científico da natureza se reflete no naturalismo científico e, segundo Egbert Schirmer, também no tecnicismo da nossa cultura moderna. Então, ele às vezes chama isso de ideal tecnocientífico, e não apenas ideal científico, mas ideal tecnocientífico, que é o ideal de controle da realidade. Agora, gente, esses dois sistemas estão em contradição. E a questão é muito importante a gente entender essa contradição. Segundo, nos termos que Doivert coloca, eu vou fazer uma breve citação aqui, ela está ali na frente de novo, mas acho que é importante a gente mencionar. Quando se tornou aparente que a ciência determinou toda a realidade como uma cadeia contínua de causa e efeito, ficou claro que nada na realidade oferecia um lugar para a liberdade humana. O querer, pensar e agir humanos requeriam as mesmas explicações mecânicas, que as exigidas para explicar os movimentos de uma máquina. Pois se o próprio homem pertence à natureza, então ele não pode plausivelmente ser livre e autônomo. A natureza e a liberdade, o ideal de ciência e o ideal de personalidade se tornaram então inimigos. Uma genuína reconciliação interna entre esses dois motivos antagônicos seria impossível, desde que ambos são religiosos e assim absolutos. Bom, gente, onde que está a contradição? É que a afirmação de que o homem é livre na sua atividade cultural e que ele transcende a natureza,
ela é tomada emprestada. Ela não pode ser reconstruída a partir dos ideais modernos. Ela é tomada, na verdade, emprestada da cultura judaico-cristã. Ou a gente poderia até dizer também da cultura greco-cristã. Ela é tomada emprestada, essa afirmação da liberdade humana. Então o homem se vê como digno, como senhor de si, como autor do seu destino. Só que isso não faz sentido se você não imaginar que o homem foi feito à imagem de Deus e que por isso ele tem transcendência. Não faz sentido. Porque se você corta a relação do homem com Deus e o homem não é definido por uma relação com o Deus transcendente, então tudo o que resta é o quê? É a natureza. Ok, então o homem constrói uma tecnociência para controlar a natureza, expandir sua liberdade e assim se realizar no mundo. Mas a questão é que se o homem não vem de Deus, ele vem da própria natureza que ele pretende controlar. Então é impossível estabelecer uma barreira contra o avanço do ideal de controle técnico-científico sobre a própria imagem humana. Se o homem não é definido a partir de Deus, ele é definido pela mesma natureza que essa tecnociência está fragmentando e controlando. Então, o destino do ideal de personalidade livre sem Deus é a sua contradição, é a sua negação. Como que isso vai se manifestar? De várias formas no século XX. Duas que a gente pode citar aqui bem, para quem está informado aí pelos desdobramentos filosóficos recentes, vai ser fácil reconhecer. Um é a negação da assim chamada filosofia do sujeito. É a tendência na filosofia moderna de negar que a subjetividade tenha qualquer significado e, consequentemente, que exista liberdade. Um outro movimento interessante é o movimento transhumanista e outro movimento também associado, que é o movimento ciborgue, que acredita que a gente deve dominar completamente a natureza humana para transcendê-la. Então, são movimentos que mostram a contradição entre o ideal de controle técnico-científico e a afirmação de liberdade humana. Então, esse é o ideal de natureza e liberdade, que Doiverd descreve e que Francis Schaeffer popularizou tanto. Gente, o historicismo, eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque ele é muito importante no livro, tanto no Raiz da Cultura Ocidental, como no livro Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Doiverd fala bastante do historicismo. A gente percebe que o historicismo teve uma série de manifestações. Então aqui nós temos Vico, né, como um ponto de partida inicial, e aí você tem uma série de respostas que também são historicistas, mas são muito diferentes entre si. Então você tem o historicismo como abordagem de historiografia em Ranke, por exemplo. Leopold von Ranke foi um dos pais da historiografia moderna. Então tinha uma escola historicista, ok? Mas o que a gente chama de historicismo aqui não é o historicismo da história, não. É uma ideologia historicista que é um negócio mais amplo. Nós temos o historicismo do romantismo e do movimento romântico, que negava racionalidades absolutas e estava preocupado com o sentimento e com o estético e com a experiência das particularidades e com a localidade histórica das coisas. Então é um traço do romantismo que é muito importante em oposição ao iluminismo racionalista, né? Mas era um traço historicista. Quem fala muito sobre isso é um cara que foi influenciado pelo romantismo, que é o Isaiah Berlin, né, o famoso fundador do Wolfson College em Oxford, e tem um livro importante, The Roots of Romanticism, As Raízes do Romantismo. Ele fala sobre isso. O romantismo teve uma conexão também por causa da ênfase do elemento nacionalista que começou a crescer em círculos românticos. Então tem uma relação com o nacionalsocialismo. Nietzsche, obviamente, no seu perspectivismo histórico. O romantismo influenciou a tradição hermenêutica, então aí você tem essa linha de conexão aí, né, de Schleiermacher, de Dilthey, e que todos formulando, Dilthey particularmente, formulando os fundamentos das ciências humanas, e aí a tradição hermenêutica segue depois com o pensamento husserliano e o existencialismo e assim por diante. E também tem outras versões. Então você tem a tradição hermenêutica na sociologia, em Max Weber, por exemplo, mas todos devem muito ao historicismo, e você percebe a matriz historicista claramente presente ali, na visão de que tudo no mundo humano é construído. Você tem outras versões disso. Então existe o outro historicismo, diferente desse historicismo
do Herder, que é o historicismo hegeliano, que é dialético. Então aí ele tem uma fusão racionalista. Então existe a ideia de que é uma tensão, então tem um elemento heraclitiano, né? Existe uma tensão na história, nesse processo de antíteses e sínteses, na qual o espírito absoluto vai se revelando, até uma consumação, né, no infinito, mas na verdade em Jesus, ou na ideia do Cristo, você tem uma maturação desse espírito, né? Então, existe esse processo dialético, mas que é um processo do espírito, né? E esse historicismo hegeliano, o Richard Hort, ele é um exemplo curioso dentro do pragmatismo americano, em que ele fala que o elemento historicista do seu pensamento veio do Hegel. Agora, houve então o marxismo, né, que é uma inversão do historicismo hegeliano, ou da dialética hegeliana para uma dialética materialista, mas era um historicismo também, porque também parte da ideia de que tudo no mundo humano é feito. Então, qual é a definição padrão do homem no pensamento marxiano? Homo faber, não é isso? É o que trabalha, que realiza atividade cultural. Então, todo o mundo humano é visto como uma construção, por isso mesmo ele pode ser desfeito e refeito. Gramsci depois vai dizer isso, né? Na abertura dos seus cadernos do Cáceres, ele diz que o marxismo é o historicismo absoluto. Então, isso é interessante. Muitas pessoas se ocupam em combater o marxismo, mas é importante entender que existem outras coisas além do marxismo, coisas mais amplas. E o historicismo é um problema anterior, e os problemas do marxismo são parte do próprio historicismo. Então aqui eu fiz uma ironia aqui com o livro do William James, As Variedades da Experiência Religiosa. Então vamos ver aqui uma lista das experiências historicistas. Opa, faltando um S aqui, não é isso? Não, tá certo, tudo bem. Então, nós temos uma síntese rápida: o ideal renascentista de personalidade livre, Vico com a ciência nova, o historicismo alemão conservador, o historicismo perspectivista, que se encontra em Nietzsche, e encontra algo assim também, embora com fontes distintas na antropologia cultural. E, claro, Nietzsche é um dos pais do que às vezes é chamado de pós-modernismo, né? Que tem esse traço historicista. Agora, você tem o historicismo dialético e o dialético materialista, que briga com o pós-modernismo, né, uma corrente diferente, e o historicismo marxiano humanista. Aí eu vou aproveitar e falar um pouco aqui de Gramsci, que eu já tinha mencionado antes. Então aqui eu vou fazer uma citação do livro de Steve Moreira, que é um especialista em Gramsci, sobre esse historicismo. Gramsci, seguindo Marx, argumenta que a natureza humana é o conjunto das relações sociais, e assim ele afirma a transigência da assim chamada natureza humana. A natureza humana não é anterior à história, é um fato histórico que pode ser verificado dentro de certos limites com métodos filológicos e críticos. Em termos simples, o historicismo gramsciano é a visão de que todos os fenômenos sociais existem como aspecto de um processo, e assim o método histórico é o único científico. Mas o método histórico não é meramente uma narrativa de eventos, é antes o estudo da transitoriedade das formas sociais de acordo com uma rede de necessidade. É muito interessante essa definição aqui, muito precisa, mas vejam as conexões implicadas, né, nessa explanação. Então, a natureza humana é um fato histórico, é transitória, e é resultado, então, de ações humanas, do trabalho cultural humano. Lembrem-se da proposta que eu mencionei lá atrás, do Pico, que foi interpretada por Cassirer como a inversão do ser e ação. Então esse é o mantra, tá, gente? É um mantra. Os filósofos modernos às vezes vão numa direção, vão na outra, trazem ideias inovadoras, mas você se identifica ou localiza esses pensadores em termos dos motivos básicos quando você encontra esse mantra, na invenção do ser e ação, e a suposição de que o homem é o autor de si mesmo por conta própria. Certamente o trabalho humano constrói sim a sua identidade. A questão é até que ponto. No pensamento moderno, o homem é o autor absoluto de si, ou deveria ser o autor absoluto de si.
Mas atenção, esse é o ideal de liberdade que se expressa no pensamento político, na moral e nas ciências humanas. Mas o ideal de ciência naturalista se opõe a isso. Do ponto de vista naturalista, o homem é um produto de processos impessoais, materiais, e não é capaz de transcender a matéria. Então, existe uma contradição entre o materialismo dos positivistas lógicos, por exemplo, e o historicismo existencialista, na primeira metade do século XX, por exemplo. Isso é muito claro, que existe uma contradição. Eu não sei quantos de vocês lembram, eu já ouvi falar do livro Imposturas Intelectuais, que foi escrito quando um cientista publicou um artigo muito lido, em que ele propôs uma ironia, na verdade, uma interpretação quântica quântica hermenêutica de questões de humanidades e assim por diante, fez uma salada linguística com a linguagem da física e a linguagem de autores pós-modernos, e o artigo dele foi muito elogiado por autores pós-modernos como Derrida, Júlia Kristeva e outros. E aí, se eu não estou enganado, são esses mais alguns. E aí, logo depois, passou um tempo, ele publicou um artigo desmascarando o próprio artigo que ele tinha feito e dizendo que aquilo tudo era uma fraude. E ele fez isso para mostrar a fraude do pensamento pós-moderno. Então, isso aconteceu assim, eu lembro quando isso saiu no jornal Estado de Minas, assim, eu era ainda adolescente, eu fiquei chocado com aquele fato, né? Então, esse conflito está presente entre essas duas articulações, né? Eu vou dar um exemplo contemporâneo disso. Na biologia, ou a partir da ciência biológica, surgiu um discurso para explicar todo o comportamento humano, ou parte dos comportamentos humanos, chamado sociobiologia. Depois dele se desenvolveu um outro chamado psicologia evolucionária, que procura mostrar como o comportamento humano pode ser explicado como fruto de um processo evolucionário darwiniano. Então existe essa explicação. Essa explicação foi muito rejeitada pelo pessoal das ciências humanas, porque, segundo eles, ela naturaliza o comportamento sexual. Vocês já viram isso? Essa conversa? Que certos discursos naturalizam o comportamento, ou seja, tratam o comportamento como um fruto de forças naturais e, consequentemente, algo necessário e assim por diante. Então, existe esse discurso. Mas existe um outro discurso que diz que a sexualidade humana e as questões de gênero não têm base biológica, que é o pessoal da ideologia de gênero, né? Então, eu vou citar aqui Judith Butler, que escreveu o livro Problema de Gênero, então ela fala sobre isso. Veja que interessante. E olha quem que ela vai citar. O gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como pré-existente à obra. No desafio de repensar as categorias de gênero, fora da metafísica da substância, é mister considerar a relevância da afirmação de Nietzsche, em Genealogia da Moral, de que não há ser por trás do fazer, do realizar e do tornar-se. O fazedor é uma mera ficção acrescentada à obra. A obra é tudo. Numa aplicação que o próprio Nietzsche não teria antecipado ou aprovado, nós afirmaríamos como corolário: não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero. Essa identidade é performativamente construída pelas próprias expressões tidas como seus resultados. Olha, o que é isso? É a velha inversão de ser e ação. A natureza humana é construída, ela não existe algo dado, não existe uma cosmonomia, uma estrutura ordenadora para a vida humana. Ela é feita. Olha que curioso isso. Então você tem de um lado os biólogos dizendo que o comportamento sexual e o gênero são produto de um processo evolucionário natural. E por outro lado você tem uma professora de filosofia americana, da Universidade da Califórnia em Berkeley, se não estou enganado, dizendo que o comportamento sexual e também o gênero são construções culturais e históricas. E não existe natureza humana, o homem se faz. Gente, obviamente, essas visões são incompatíveis e por isso os autores dos dois campos não conversam. Não há conversa, aliás, há choque, conflitos, ataques e assim por diante desses dois campos. O que é isso? Eu estou só dando a ilustração de que o dualismo de natureza e liberdade continua vivo e ativo no planeta Terra. E continua aí
operante, continua acontecendo, e ele é o resultado da apostasia do homem moderno, que decidiu construir o pensamento teórico, construir a identidade fora da fé em Deus, e também construir o pensamento teórico de forma supostamente autônoma. Qual o problema aqui? Quando o sujeito tenta descrever o que o homem é essencialmente a partir da biologia, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma antítese, como eu mencionei para vocês, uma abstração do campo biológico, uma antítese desse campo com as categorias da lógica e uma síntese biológica. E aí ele toma essa síntese teórica, que é um artefato que ele produziu, e ele tenta descrever o que ele é a partir dessa síntese. E ele tenta encontrar a sua essência e o fundamento da vida humana nessa síntese. O que é isso? Uma idolatria do pensamento, que produz reducionismos e empobrece a natureza humana. O inverso é o que acontece também quando alguém tenta mostrar, por meio de alguma teoria da ação cultural criativa, ou por uma teoria sociológica, mas o procedimento é o mesmo. Você faz uma abstração do campo histórico formativo, ou histórico cultural, e você constrói uma teoria sobre a cultura, e dentro dessa teoria da cultura você explica como a natureza humana se constitui, e você tenta encontrar a si mesmo, encontrar o ser humano dentro daquela teoria que você construiu. O que a gente devia pensar? Que a história tem um papel explicando uma dimensão da natureza humana, e a biologia pode ter um papel explicando uma outra dimensão da natureza humana, mas nenhuma delas pode dar a essência da natureza humana. Essa é a questão. Então, a crítica ao dogma da autonomia da razão é, na verdade, um grande auxílio ao pensamento. Não é uma tentativa de controlar o pensamento com a religião. É um esforço de libertar o pensamento de teorias reducionistas na ciência e na filosofia. Quer dizer, ninguém está dizendo que você não vai mais usar antropologia cultural ou não vai usar teoria da linguagem e não vai usar biologia para explicar o que o homem é. Não, é só que você não vai ter a pretensão de esgotar as estruturas da vida humana, as leis e as instituições e a essência da vida humana em um desses sistemas. É simplesmente isso. Então, o que você produz com isso? Uma abertura multidisciplinar, uma abertura transdisciplinar. Essa é a ideia. Então, gente, como parte dessa idolatria do pensamento, você tem ciências humanas de um lado e as ciências naturais de outro. É por isso que, geralmente, os professores do departamento de física não conversam com os professores do departamento de sociologia, há uma suspeita mútua, e também as roupas também são bem diferentes, né? Os estilos morais são bem diferentes, né? Isso é anedótico. Bom, qual é a ideia cosmonômica do pensamento cristão? Bom, o que eu quero dizer com a ideia cosmonômica? Ideia cosmonômica na visão de Doivert são aquelas crenças que expressam na sua consciência o que é que você considera a fonte absoluta do sentido. São essas crenças que expressam o que é a fonte absoluta do sentido e qual relação que você tem com ela. Então, são crenças fundamentais. Elas estão na raiz de uma cosmovisão. Então, na visão de Doivert, cada um desses motivos base envolve uma ideia cosmonômica. E o cristianismo bíblico e a visão criação, queda e redenção envolve também uma ideia cosmonômica. Ele chamava às vezes também de ideia base transcendental. Ideias transcendentais são a resposta subjetiva à influência espiritual fundamental que dirige o pensamento. Elas fixam o pensamento teórico sobre os pressupostos suprateóricos. Os 3 problemas transcendentais que nós examinamos na aula de ontem estabelecem as 3 condições necessárias para o pensamento teórico. São eles a coerência do sentido cósmico, captada na experiência ordinária, o ego supratemporal, que é o coração, e o arquê, que é a fonte absoluta do sentido. 3 ideias, são as 3 ideias transcendentais. Então, toda cosmovisão influencia o pensamento do filósofo, do cientista, por meio dessas 3 ideias transcendentais. Elas é que direcionam, fazem o cara se fixar espiritualmente em um motivo religioso.
Os motivos base religiosos fornecem então ao ego o conteúdo religioso suprateórico das ideias transcendentais e desse modo controlam o curso imanente do pensamento filosófico. Bom, por que o ego precisa de um conteúdo? Quero lembrar vocês, atenção, que o ego ou coração é quem, por trás do pensamento teórico, é quem identifica uma esfera da experiência, ou a esfera do sentido, usando a análise lógica, destaca essa esfera, faz uma síntese lógica com aquela esfera e cria uma imagem conceptual daquela dimensão da experiência. Quem realiza essa ação? Quem realiza essa ação é o homem a partir do coração. Então, o ego tem uma pré-compreensão sobre o que é o absoluto e qual a relação que ele tem com o absoluto, que o controla, o influencia quando ele está fazendo essa síntese. Obrigado. As três ideias transcendentais compõem a Wetsidee. Lembre dessa expressão holandesa que eu mencionei aqui, o David cunhou. Wetsidee, ideia legis, ou ideia de lei, ou ideia cosmonômica. Qual é a ideia cosmonômica da filosofia cristã? Em primeiro lugar, claro, quem é a fonte absoluta do sentido é Deus. Deus, na sua vontade soberana e revelado na pessoa de Jesus, é quem estabeleceu o mundo como estabeleceu. Ele fez o mundo por causa de Jesus, para Jesus, e estabeleceu a estrutura multicolorida do mundo que nós conhecemos. Qual é o ponto arquimediano de toda a experiência cognitiva e do próprio pensamento teórico? É o coração. O coração é que realiza os atos cognitivos e que tem as experiências cognitivas. Aí a razão não existe. O que existe é a racionalidade, é uma dimensão da experiência humana. A gente fala de razão no sentido lato, mas no sentido estrito não existe uma substância racional. Existe o coração e ele tem uma função racional, que é a racionalidade, é uma função. Então, o ego humano, que é o ponto de concentração de todas as funções temporais, é a unidade radical e integral de todas essas funções, e a partir do ego, o homem reconhece a presença de Deus e também reconhece o mundo como criação. É a partir do coração que o homem reconhece a pessoalidade do outro e se reconhece como pessoa. E o cosmo? O cosmo é a diversidade de sentido, mas essa diversidade é coerente e não há contradição na estrutura da realidade. Isso é importante, porque nas visões, atenção para o que eu vou dizer, nos motivos base ou nas religiosidades não cristãs, como o divino não é reconhecido como transcendente, o homem tende a tratar uma dimensão dessa realidade como divina, e isso gera o contra-ídolo, isso gera a tentativa de reduzir a outra dimensão a essa, e não tem jeito de reduzir. Então o que isso faz? Divide a realidade. Então o exemplo do dualismo matéria-forma. Nesse dualismo, o homem ora era visto como matéria, ou ora visto como uma substância racional que vai se libertar da matéria. E não tem síntese. Existe uma contradição entre a alma racional e o corpo material. Então, o problema das visões pagãs da realidade é que elas quebram a unidade da realidade, porque elas divinizam uma dimensão da realidade e costumam, inclusive, identificar o mal como uma outra dimensão da realidade. Agora, na visão judaico-cristã, como o divino é visto como transcendente em relação ao mundo, então você passa a tratar todos os aspectos da realidade como relativos entre si. E isso significa que você não tem que absolutizar nenhum deles. Consequentemente, isso não vai gerar a tentativa de reduzir um outro àquele. Então não vai haver uma visão conflitiva das diversas dimensões da realidade. Então a ideia cosmonômica cristã, enfim, ela envolve uma visão de Deus a partir de Jesus, a visão bíblica do homem como um ser totalmente integrado, cujo centro se volta para Deus e define o seu destino, e o mundo como uma estrutura de significado estabelecida pela palavra e pelo comando divino. Essa é a visão bíblica da realidade e que governa o pensamento cristão. Quem gosta aí de filosofia vai reconhecer que Kant discutiu essas ideias transcendentais, mas para ele elas eram ilusões
transcendentais, né? E não é possível construir. Aliás, quando você tenta pensar como se fossem conhecimentos, então isso gera uma série de ilusões transcendentais. Mas, enfim, isso tem a ver com o dogma da autonomia da razão no próprio Kant, que impediu ele de reconhecer que o pensamento teórico tem pressuposições suprateóricas. Então, gente, o sentido cósmico vem de Deus por meio do homem numa ordem temporal divinamente estabelecida. Bom, acho que está... eu não sei se o pastor Cleito está aqui. Nós já estamos na hora de intervalo? Sim, então vamos para o intervalo, gente. Depois nós voltamos.